Aqueles que são bons naquilo que fazem, eles podem ter mais problema de cansaço do que quem é ruim. Porque quando você é bom naquilo que faz, sempre vão estar te mandando para fazer. E parece que quanto mais você faz, mais coisa alguém bota nas suas costas. É ou não é? Se na sua casa você é o que trabalha, pode olhar, o irmão dorme até tarde. E sua mãe pede tudo para tu. E se aparecer um vizinho, ainda pede para quem? Para tu. E se Deus quiser alguma coisa, ainda fala para quem? Para tu. Você vê, Saúl trabalha para o pai dele, trabalha, o Davi trabalha para o pai, trabalha para o rei. O rei ainda arruma outra tarefa. Ele tinha 2 trabalhos, músico e limpava as arminhas, apacentava as ovelhas. Tinha 7 não, que 3 estavam na batalha. Ele tinha 4 irmãos à toa em casa. E quando ele chegou em casa para levar um lanche, o pai mandou quem? Isso aí. E o verso 3, outro homem de Deus. Vou usar 2 textos. Vamos lá. João, capítulo 21, verso 3. Isso. Disse-lhes Simão Pedro: Vou. E disseram eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Marcos 16, 7. Eu quero falar sobre Pedro, um homem de Deus. Marcos 16, 7. Mas ide, dizei aos seus, e a que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos. Preste atenção, o anjo está conversando com as mulheres nesse texto. Lembra que Pedro, igualmente como Judas, teve um sério problema com Jesus? Sim ou não? Sim. Pedro nega Jesus 3 vezes. O que Pedro tem? Acesso. É uma das... né? Ele é alguém que Jesus está morando na casa de sua sogra em Cafarnaum. Pedro é alguém íntimo de Jesus. Basicamente todos os episódios, a cura da filha de Jairo, a transfiguração e tantas outras coisas, Pedro sempre estava com Jesus. Ele anda sobre as águas. Pedro era um cara que, ao contrário de Judas, né, ou melhor, que ao contrário de Saúl, sua experiência é altíssima. Sua intimidade é altíssima. Elias era íntimo, é verdade, ouvindo Deus. Mas Pedro tinha Deus morando na sua casa. Acesso ele tinha o tempo inteiro para conversar com Jesus. Por que ele voltou a pescar? Por que o anjo diz às mulheres, dizem aos discípulos, ou diga aos discípulos e a Pedro? Pedro era discípulo? Sim ou não? Mas não estava mais andando com eles. Não, Pedro estava sozinho, havia se afastado, ele não está bem, ele não está legal, ele está decepcionado consigo mesmo. Ele é um cara experiente, íntimo, ele é alguém de acesso. Mas o que Pedro tem? Pressão. Pedro está pressionado, ele está pressionado, ele foi pressionado por aquele ambiente. Ele não sabe o que fazer porque prenderam o seu mestre. Jesus agora não vai morar mais na casa dele. Não. Ele perdeu agora o seu chão, a sua base. Ele está pressionado. E sob pressão, o acesso não vale nada. Sob pressão, você é capaz de não conseguir orar. E não é porque não é crente, é porque não tem alinhamento. Dependendo do teor da pressão, é assim que funciona. Você é íntimo, mas sequer consegue se sentir filho. Parece que há uma distância. Essa é a grande verdade.
Você é alguém experiente, maduro, você já tem 20, 30 anos do Evangelho, mas tem hora que nada disso vai funcionar. Você vê gente madura se perdendo, gente experiente fracassando, gente íntima. E aí alguém vai dizer que é imaturidade, alguém vai dizer que é inexperiência, alguém vai dizer que é gente que não anda com Deus, que não é servo de Deus, que não tem coragem, que não tem princípio, que não tem influência. Não, não. É porque o dia mau chega para todo mundo. Pastor, então o que eu faço? Bom, primeira coisa que eu acho que você deveria fazer é respeitar a Bíblia. E aí eu te dou 2 textos para terminar. O primeiro é Êxodo 20, verso 9, 10 e 11. Depois, Marcos 2, 27 e 28. Primeiro, Êxodo 20, verso 9, 10 e 11. Está aí. Preste atenção. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o do teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor, ou em 6 dias fez o Senhor os céus e o mar e tudo que neles, e ao 7º dia, portanto, abençoou o Senhor o dia e o, preste atenção, pastor, virei adventista do 7º dia. Marcos 2, 27 e 28. Marcos 2, 27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa e não o homem por causa verso 28. Assim, o Filho do Homem, até sobre o sábado, preste atenção, respeite o descanso. Não descansar está nos matando. Essa é a grande verdade. Nós temos que ter o cuidado para não descansar demais e ficar preguiçoso. Porque tem gente que pega o sábado e ele, na verdade, ele é adventista da semana. Certo? É a semana inteira. Mas preste atenção, uma coisa é importante nós olharmos. É o dia do descanso. Nós temos que ter um dia para descansar. Respeite o seu descanso. Às vezes físico, às vezes emocional, mas é isso que está matando a maioria das pessoas. Quantas pessoas aqui levam mais ou menos de meia hora a 1h30 para pegar no sono, porque deita, mas a cabeça fica... Levanta a mão, por gentileza. Aí, qual é a metade? Sangue de Jesus tem poder. A mente fica trabalhando assim ou não? Tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer, amanhã eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo. Às vezes você vem para o culto, você vai orar e não consegue. Senhor meu Deus, nem jantei ainda, meu Deus, eu ainda vou jantar. Ô, louvado seja Deus, já está acabando isso aí. Senhor, eu ia orar. Nossa, lembrei da janta, me perdoa. Vamos começar de novo. Senhor meu Deus e Pai, esqueci de lavar a blusa. Caraca, tem que lavar a blusa. Nossa, será que vai secar? Às vezes você tem que levar uns 5 minutos só para expulsar as confusão. Não tem gente entrando na sua conversa, você e Deus, e
Parece que o Satanás fala. E você só vai lembrando, o feijão que tem que cozinhar, meu Deus, a marmita, meu Deus, amanhã tem que fazer isso, a mente vai, aí você fica cansado. Tem gente que trabalha pouco, mas tem um cansaço, que parece que tem um negócio assim, um peso na alma, na consciência, assim, sabe, um sono que dura assim, sabe, você e a bela adormecida são parentes. Você está rindo, mas o assunto é sério. O Evangelho de João, no capítulo 7, no verso de número 46, alguns homens foram prender Jesus, e eles estão voltando desta missão, e como eles voltam de mãos vazias, eles foram designados a prenderem Jesus, e eles voltam sem Jesus. Bota o verso 45, que fica mais fácil de todos entenderem. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que o não trouxeste? Verso 46, responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Preste atenção na frase que foi dita pelos homens que receberam a missão de prender Jesus. Depois você pode observar, eles vão até onde Jesus está, se posicionam em lugares estratégicos. Jesus está falando a uma multidão. Eles não querem prendê-lo naquele momento, sabe que aquilo iria gerar uma grande confusão. Então eles precisam aguardar o momento oportuno para prender Jesus. Eles precisam esperar que uma oportunidade apareça, que uma brecha se abra naquele ambiente. Porém, quando eles vão fazer isso, algo começa a acontecer. Se eles precisam esperar Jesus falar, automaticamente isso significa que eles vão ter que ouvir o que ele está dizendo. E quando eles começam a ouvir, o interesse de prendê-lo começa a não existir. Quando eles começam a ouvi-lo, eles começam a raciocinar e ver que a missão cuja qual eles foram enviados não faz sentido. Eles terminam de ouvir. A oportunidade de prender Jesus aparece, porém eles não cumprem a missão. Eles voltam decididos que não vão prender Jesus, não porque não podem, não porque não conseguem. Eles decidiram que não faz sentido prendê-lo. Então eles voltam àqueles que os enviou. E assim que eles estão chegando, os homens notaram: está faltando alguém neste grupo. O que aconteceu para que vocês não o prendessem? Provavelmente a resposta que eles esperavam era: olha, não apareceu oportunidade. Olha, ele estava cercado por seus discípulos que estavam em maior números. Olha, nós não conseguimos porque ia gerar um grande problema. Eles poderiam até mesmo mentir, mas eles acabaram de ouvir a palavra do Salvador. Não faz sentido sair da presença de Jesus um mentiroso. Não faz sentido sair da presença de Jesus um dissimulado. Então eles dizem: olha, para falar a verdade, nós não o trouxemos porque nunca
Nunca um homem falou assim como este homem. Preste atenção que eles não estão dizendo, nunca nós ouvimos alguém dizer o que ele disse. Não foi isso. O que eles estão dizendo é que a maneira que Jesus falava, e não o conteúdo. O conteúdo era até mais rigoroso. O conteúdo até cobrava mais. Ele anda dizendo que adultério, que no Velho Testamento era a consumação do ato, agora é simplesmente a cobiça. Ele está dizendo, ou pelo menos anda dizendo, que não matarás nos 10 mandamentos, agora deu lugar a irar contra seu irmão, pois Jesus está dizendo coisas mais duras, coisas mais severas, é verdade. O que ele traz consigo é algo extremamente rigoroso. Então não é o que ele está dizendo, pelo menos foi o que esses homens disseram. Ninguém nunca disse isso, ninguém nunca falou o que ele fala, não é isso. O que eles disseram é ninguém, como ele fala. Pautado nisso, me veio o interesse de ver não apenas como ele falava, mas o que ele começou falando. Em algumas Bíblias, você talvez pode ter uma dessas, tudo aquilo que Jesus disse vem em vermelho. Não sei se você tem uma Bíbliazinha dessa, mas algumas Bíblias trazem consigo, certo? Essa possibilidade de você abrir e está lá todas as vezes que Jesus falou, está na Bíblia em vermelho. Eu tenho uma dessas e peguei porque isso me interessou para eu dividir com você hoje. O que ele falava? Quais foram suas primeiras frases nos 4 evangelhos? E como ele se dirigia a partir daí, falando a respeito de si mesmo e na situação que enfrentava. É muito comum nós usarmos os textos que Jesus está falando, quando ele está repreendendo o demônio, quando ele está liberando perdão, quando ele está curando e libertando pessoas. Mas eu não quero usar nenhum desses textos hoje. Eu quero te mostrar as frases que ele disse e o que ele estava tentando dizer quando proferiu essas frases. Eu acho que vale a pena nós voltarmos para casa hoje com esse conteúdo. Eu separei aqui Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo o que ele disse, certo? Pela primeira vez nesses evangelhos, mas eu não vou usar essa ordem. Eu vou usar o que ele disse quando tinha 12 anos de idade. De tudo que foi escrito, de toda a fala de Jesus na Bíblia, a primeira que aparece, ele tem 12 anos de idade. Ou seja, a primeira vez que a Bíblia relatou algo que Jesus está dizendo, certo? Ele tinha 12 anos de idade, e o texto está em Lucas, capítulo 2, verso 49. Dá uma olhadinha no que ele fala pela primeira vez a nível de registro bíblico. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu? Boto 50. E ele não compreenderam as palavras que lhe dizia. Verso 51. E desceu com eles, foi para Nazaré e era-lhes sujeito. Preste atenção
em mim aqui. Jesus havia ido para a festa da Páscoa. A festa encerrou. Ele está agora com toda, ou como a maioria das pessoas, retornando para as suas cidades. Seus pais vão voltar para Nazaré. Mas, depois de um dia de caminhada, José encontrando com Maria, assim que saiu de Jerusalém, eles descobrem algo: Jesus não está com eles. Jesus não está entre os meninos, Jesus não está entre os homens, Jesus não está entre as mulheres. Eles não conseguem achar Jesus naquele ambiente. Eles sabem que saíram de Jerusalém esperando que Jesus fosse com eles. Essa história daria para aplicar de diversas formas. Muitas vezes o culto termina e nós vamos embora e Jesus fica na igreja. Às vezes pensamos que Ele vai conosco, mas não temos o cuidado de observar se o estamos levando. E basta sair da igreja no carro, uma confusão já começa. No lugar que paramos para comer, já vamos estar envolto num ambiente cujo qual Ele não frequentaria. Vamos chegar em casa e vamos descobrir que Jesus não foi conosco para casa. Mas não é isso que eu quero me atentar hoje. Eu quero mostrar a vocês o que Jesus ficou fazendo, e é isso que Ele vai falar. Depois de 3 dias procurando, eles acham Jesus no templo, conversando com os doutores. Então Maria o aborda, falando da preocupação. Depois você lê. E Jesus diz para ela o seguinte: por que vocês estão estranhando o quê? Qual é o motivo de vocês estranharem? Eu estou aqui obedecendo à vontade, ou fazendo a vontade, ou tratando dos negócios de meu Pai. Eu queria que você atentasse para 2 coisas nesse texto. Primeiro, Jesus está deixando claro que sabe sua missão e que reconhece a autoridade do Pai. Eu vou te mostrar isso de uma forma mais enfática. Reconhecimento de autoridade. Jesus está diante de 2 autoridades: seu pai e a sua mãe terrena, e Deus. Nesses 2 ambientes Ele vai nos mostrar isso. Primeiro, Ele está dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso que Ele está dizendo, em outras palavras, uma mesma frase dita pelo apóstolo Pedro. Mas mais do que isso, eu estou aqui obedecendo, cumprindo a missão, porque eu saí do céu para cumprir esta missão. Então eu estou aqui tratando e reconhecendo que as coisas do Pai são mais importantes do que as coisas desta terra. Mas logo em seguida, o texto diz: ele baixou a cabeça, foi para casa e lhe era sujeito. A primeira coisa que Jesus vai mostrar em suas palavras, em suas atitudes, é o reconhecimento do céu, da prioridade do céu, de fazer a vontade de Deus. Mas segundo, o reconhecimento da autoridade de seus pais, daqueles que estão sobre ele. Não se esqueça que ele é o próprio Deus, sendo cuidado por homens, por seres humanos. É o divino sendo cuidado por um indivíduo carnal, e ele não tem problema nenhum de obedecer a essa hierarquia. O texto diz: ele ficou quieto, foi para casa e lhe foi sujeito. Obedecia seu pai e a sua mãe. Talvez isso nos mostre porque ele foi bem sucedido. Talvez essa seja uma grande lição de Jesus para todos nós, que muitas vezes não atentamos.
que uma das melhores maneiras de sermos bem-sucedidos nessa terra é obedecermos aos nossos pais. É o reconhecimento de autoridade.